Aí, ok, começou agora. Estamos começando oficialmente. É, Hoje a gente vai ter um outro encontro online. A gente está fazendo esses para dar um segmento aí, né, mais teórico pro que a gente está fazendo nas experimentações, tanto na UNB quanto nas oficinas. E aí, só para contextualizar aqui, não sei se, acho que a Niari não estava no último, né, que aconteceu, mas a gente faz dois blocos geralmente, Niari. Um bloco de exposição, onde você vai anotando suas dúvidas, né? Vai preparando suas dúvidas, e depois um bloco de conversa, onde a gente vai realmente abrir para perguntas, para bate-papo, por aí vai. Mas no começo agora é mais uma exposição. Então é isso. Alguém quer abrir com alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Não. Pode seguir. Tranquilo, então. É, E hoje a gente está aqui então, né, pessoal, para a gente falar sobre RPG, que é basicamente agora o tema da terceira etapa, né, da nossa pesquisa, para onde a gente está seguindo, para onde a gente vai mexer com jogos e com outras coisas. É, E aí, vamos lá, vai ser uma exposição bem rápida. Eu acredito que não vamos demorar muito aqui. Acho que vai ser bem de boa para a gente poder conversar já também, daqui a pouco, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que que é um RPG? Essa é a parte mais básica, né, que eu acho que é boa para a gente ir abrindo aqui a conversa, que RPG é um jogo de interpretação de papéis. Ele é um jogo de contar histórias, né, com narrativa coletiva, que vai aí integrar improviso, que visa um trabalho em equipe, não tem um ganhador, né, é sempre um jogo de contar história e nesse segmento de contar história. E aí a gente tem alguns elementos nele, né, que são os personagens, a imaginação e de quebra também a sorte, porque a sorte ela é um fator decisivo muitas vezes no jogo para se trabalhar, né, tipo se uma coisa acontece ou não, por aí vai. E aí vamos lá. Agora entrando um pouco na historiografia do RPG, né? Agora que a gente tem uma conceituação bem básica aí do que é o jogo, a gente vai ter aí que ele vai surgir na década de 70, lá nos Estados Unidos, e ele vai ter raízes nos wargames, que é um negócio que a gente já até falou num outro encontro, né, passado, agora há pouco tempo passado. E aí os wargames, que são esses jogos de miniatura com simulações de batalha, eles vão virando uma outra coisa, né? Tanto que o primeiro que a gente vai ter aí de sistema de RPG oficial mesmo vai ser o Dungeons and Dragons, que é o nosso que é o conhecidíssimo aí D&D, né? Que muita gente conhece. E é interessante porque ele teve uma progressão meio que natural. No começo aqui, na primeira fase, ele aparece como um jogo basicamente sobre. É um wargame ainda. É um wargame, mas é um wargame com elementos medievais. Depois, ele vai para regras de como mexer com criaturas mágicas e criaturas míticas, folclóricas, dentro de uma campanha de wargame. E por último, é que ele vai mesmo para um jogo de RPG como a gente conhece hoje em dia, que é onde a gente está agora. Então, teve todo esse caminho a partir do jogo de guerra, né? Onde a galera pensava, pô, e se esse soldado aqui fosse uma outra coisa, fosse uma outra pessoa, fosse especial, tivesse todo esse negócio, né? E aí, depois de D&D, basicamente, né, a gente chega aí nos anos 80 e 90, onde a gente vai ter novos gêneros, né, e uma expansão global do RPG pelo planeta Terra, né, por aí. Aí, alguns exemplos. A gente traz aqui Call of Cthulhu, Vampira Máscara, o RPG de Conan, porque esses RPGs, eles tentavam criar uma forma própria de fazer o próprio jogo, com os próprios dados, as próprias mecânicas. É um negócio que busca a diferença e busca outros focos narrativos, né? E também não foi só isso. A gente também vai ter aí uma expansão muito significativa no âmbito comercial também da coisa. Porque, por exemplo, a gente vai ter aí alguns sistemas que são oficialmente licenciados, né? Ou que foram oficialmente licenciados na época, na década de 80, que, por exemplo, foi Star Wars, que era uma franquia muito em alta na época. James Bond, tem um RPG do James Bond, que dizem ainda que ele é muito bom, dizem que ele é incrível. E um RPG da Marvel, um RPG oficial da Marvel.
E tudo isso onde você podia criar o seu personagem, situar uma história dentro de um cenário, por aí vai. E aí eu cito também essa questão da expansão global, porque a gente começa a se desprender dos Estados Unidos, né? A produção de RPGs e de sistemas e de jogos, ela deixa de ser centralizada ali e ela vai para outros lugares do mundo. Por exemplo, tem esse RPG que é o Aquelarre, que ele é um RPG espanhol, que ele é situado durante a Idade Média. Ele é uma Idade Média na Península Ibérica, né? E ele tem essas artes aí no livro que são totalmente tiradas do contexto bem Idade Média também. Ele é uma parada meio realista, onde você é um camponês medieval tentando sobreviver. Só que ao mesmo tempo ele tem livros demoníacos de verdade, rituais satânicos. Eles usam muita coisa baseada em fatos reais. Tem umas paradas muito cabulosas. Tanto que esse livro quase foi importado para América do Norte. Só que ele não foi importado porque acharam que talvez não fosse uma época legal para poder se discutir sobre esse tipo de temática, né? E aí, enquanto isso, também nós temos na França outro sistema de RPG, que é o L'Ultime Épreuve, que ele pega aí todo um negócio mais específico de outra época, um traçado, um desenho, uma forma, que é muito mais voltado aí para os anos 80, anos 70, aquele negócio mais específico. E também no Japão, né, para terminar, essa parte mais assim, né, pelo menos do globo, a gente vai ter aí os jogos de RPG que também iam para os consoles. Foi, por exemplo, aí Final Fantasy e Dragon Quest, que já tinham uma pegada mais diferente, essa ainda de contar uma história, mas em outro universo completamente diferente, saindo do nosso escopo aqui do tabuleiro, né? E aí a gente vem finalmente para o RPG no Brasil. Até onde que essa história entra o Brasil? O RPG ele chega aqui no final dos anos 80, por meio de Xerox. Geralmente os livros eles vinham já em inglês ou em outra língua, porque a gente não tinha edições, né, nacionais, não tinha edição nacional. Então, nesse caso, a galera tinha que saber inglês para poder traduzir para outras pessoas jogarem. E aí a gente tem essa questão de improviso também, que aqui também não tinha material especializado em RPG, né? E aí, só no início dos anos 90, mais ou menos, começam a vir as primeiras publicações nacionais sobre RPG, que são os dois primeiros livros, né? A gente considera bastante Desafio dos Bandeirantes, que é um livro sobre o Brasil Colônia, e Arcanum, que é um RPG que é sobre terror, né? Ele é um jogo de terror e tal. E ele foi até quase que censurado também aqui no Brasil. Aí, de quebra, a gente tem também as primeiras convenções do Brasil, né, que foi esse encontro internacional de RPG que aconteceu em São Paulo, em 1993. E, cara, é incrível pensar que nessa época, nesses encontros, né, os caras já tinham apoio e patrocínio até do Banco do Brasil. Nessa época era, tipo, muito famoso. Essas coisas todas de RPG estava em alta no Brasil, né? Ele encontrou uma alta muito grande no Brasil, só que depois ele começou a entrar em declínio. E é por isso que a gente já não escuta tanto falar sobre esse tipo de jogo. Só um minutinho para espirrar, peraí. Aí, voltei. Então, os RPGs eles começam a entrar em declínio por causa dos pânicos morais que vieram durante também esses anos 80 até o início dos anos 2000. Eu acho que a gente já deve ter passado por isso também, acho que todo mundo aqui deve ter passado, eu acredito. Nos Estados Unidos, por exemplo, era uma questão de satanismo. O jogo era literalmente atrelado a uma questão de satanismo, uma questão ocultista, uma questão demoníaca. Por exemplo, aqui, nessa notícia, a gente consegue ver uma notícia sobre um menino que ele se perdeu nos túneis debaixo de uma. Acho que era de uma faculdade, se eu não me engano. Mas, enfim, ele acabou escondido lá, ele tinha problemas psiquiátricos, só que colocaram toda a culpa em um jogo que ele jogava, que era de RPG, que era D&D,
e basicamente ele começou a falar que eram vozes de personagens que ele via no jogo que falavam na cabeça dele para ele fazer as coisas. Mas é claro, né, a galera não considerou tanto essa parte dos problemas psíquicos e foi muito mais pro lado de vamos culpar o jogo. Tanto que a gente vai ter aí também um movimento muito grande por parte dos cristãos, em especial os protestantes, contra o jogo de RPG, né? Isso aqui, por exemplo, é uma HQ que foi publicada, né, nessa época, nos anos 80, que ela é de um pregador falando especificamente sobre o D&D também, pregando especificamente sobre contra RPG, falando que eles são demoníacos. E por último, a gente tem um livro que foi publicado e foi muito famoso nessa época, que ele afirma que jogadores de D&D se tornarão satanistas homossexuais que sacrificarão seus pais, a sua irmã e o gato da família para então cometer suicídio em um ritual satânico. E aí a gente pensa que, poxa, não tem como piorar, né? Mas tem. Porque aí a gente vem para o Brasil. E aí no Brasil, o que que acontece? A gente tem aí muitos casos midiáticos do início dos anos 90, né, ali, até os anos 2000 também. Que, por exemplo, teve um assassinato que a galera culpou RPG por causa desse assassinato. Teve o Gilberto Barros, que é um exemplo midiático também, né, de pessoas que falavam contra videogames e contra essas coisas, porque ele tem uma notícia muito famosa sobre ele falando sobre o baralho do Yu-Gi-Oh! Tem até um vídeo hoje, até hoje no YouTube, né, tem vídeo disso. E também tinha a questão dos mods de GTA, né, que também vinham trazendo algumas ideias. Isso aqui é uma notícia da Record, antiga, falando sobre essa ideia do jogo ter alguma influência em briga de torcida organizada. E aí, por causa dessa tensão negativa, né, muitas coisas no cenário de RPG começaram a perder o seu patrocínio, né, e é por isso que hoje em dia a gente tem uma apresentação em declínio, né, dessa representação. Mas, recentemente, a gente começa a ter aí uma progressão mais para cima, que agora a gente está tendo shows que estão voltando a falar sobre, a gente está tendo produção de podcast, a gente está tendo uma repopularização do jogo, e ele está virando também uma ferramenta pedagógica. Hoje ele até é apoiado pelo MEC. E aí eu acho que é isso, gente. Basicamente a parte expositiva é essa. Eu vou abrir aqui agora para perguntas ou para comentários. Deixa eu parar aqui de apresentar. E eu acredito que seja isso, gente. Quem quiser aí pode perguntar o que for necessário. Certo. Eu acho que a gente. Vocês estão me vendo? Eu tô aparecendo só pra mim mesmo. Tá te vendo, né? Dá pra te Beleza. ver. Dá para te ver, dá para te ver. Foi bem rapidinho, né? Essa questão da exposição aqui, né? É apenas pra gente fazer um bate-papo, pra conhecer mesmo o que que foi, né? Essa onda. E de que a gente vai descobrir mais ao longo das experimentações, né? O Gabriel, ele já teve um belo segmento aí, né? De explorar essa dramatização com RPG, tanto dos dois últimos PBICs que ele fez, né, para de pesquisa, eu participei do primeiro, não consegui participar do segundo, infelizmente, só que já lá no primeiro a gente já conseguia ver uma proximidade muito, né, de como isso poderia funcionar bastante como uma metodologia de ensino do teatro, né? E é impressionante a gente ver a trajetória para hoje, até para a gente organizar também o pensamento do que seria mais comentado, né? Porque quando a gente começou a fazer, uns 2 anos lá atrás, a gente não pensava que a gente conseguiria ser capaz de organizar tanto o pensamento, de planejar como é que seria feito isso metodologicamente, como é que seria colocado isso dentro de uma oficina. Claro, a gente sabia, entre aspas, como jogar o jogo, entre aspas, como ensinar teatro, entre aspas, como manipular espaço, entre aspas, muitas coisas. Só que a gente agora consegue ver muito do que o RPG também consegue alcançar com seu hibridismo, né? Por exemplo, eu vindo das formas animadas, eu consigo ver muito, muito do RPG nas minhas formas animadas, né?
pelo humanizamento ali, né? A animação das figuras, né? A questão de se debater o personagem que não é você, né? Essas questões de que a representação, né, também desse personagem. E eu também queria abrir para esse debate, né? De como esse hibridismo do RPG chega pra gente hoje no ensino do teatro. Se você quiser falar um pouquinho mais, Gabriel, sobre isso, de como você pensa isso metodologicamente. Eu acho que a gente consegue trazer isso com um escopo mais metodológico, né? Quando a gente começa a entender o jogo enquanto múltiplas áreas de si mesmo, né? E múltiplas áreas de atuação também. Porque uma coisa vai ficando meio que inerente à outra. É... Eu não sei se dá para explicar tudo aqui, né? Na verdade, assim, desse processo mais metodológico perfeito, perfeitinho, né? Pelo menos. Tanto que a gente ainda está experimentando muito dele, né, Torugo? Sim, sim, sim. Eu só falo só pra comentar do que a gente já fez, né? De que deu pra chegar com RPG. Por exemplo, a Terra de Og, que a gente deu uma oficina, né? Um tempo atrás, do dia 30 de agosto, se não me engano, né? Que a gente deu essa oficina. Foi 30 de agosto? Foi Eu 30 de acho. agosto. Aí que a gente conseguiu ver muito bem a questão de quando a gente pega um sistema que, por exemplo, Terra de Og, né? Ele limita o poder da fala, né? É bem limitante. Você escolhe uma palavra e essa palavra vai ser a única que você aprende enquanto homem das cavernas para se comunicar com outros homens das cavernas. E quando a gente tira o poder da palavra, surgem novas inteligências, né? Então tem que ter a inteligência do gesto, a inteligência da expressividade sonora, né? Porque a sonoridade não é apenas preso ali à palavra, né? Tem muitas sonoridades, né? E também a da corporeidade, né? Do corpo assim ser um instrumento de linguagem. Então eu observo isso como metodologia, né? Como você vai passar, por exemplo, eu quero que determinado grupo quero dar aula, sendo para ensino básico, sendo para ensino privado, sendo para oficinas pontuais, né? De teatro. Ah, nossa, eu quero que meu aluno ele consiga estar faltando alguma coisa de turma, nessa turma de corporeidade especificamente. Pô, o RPG ele cai de luva nisso, porque o aluno ele vai conseguir alcançar essa dramatização, essa corporeidade que ele está procurando, jogando o jogo, né? E que tudo se torna brincadeira. E que essa brincadeira, quando ela é bem organizada, dá para se chegar em novos caminhos, né? Então eu falo mais disso, não na questão do organizado certinho, né? Mas de experiências que a gente já teve, que a gente ficou, caramba, isso funciona, isso dá certo. Ah, não, eu concordo nisso aí, eu concordo bastante, porque a gente vai vendo que a narrativa ela vai se estabelecendo quase que espontaneamente, né, junto com a própria interpretação. As coisas vêm tudo a partir do jogo, é uma coisa muito. É difícil, né, ainda de definir, mas é uma coisa muito legal, assim. Inclusive, Niari, você tem alguma pergunta também? Aproveitando. Não, não. Mas essas coisas que vocês falaram me lembravam muito na época que eu jogava RPG. Só que não era que nem vocês mostraram aí, que os RPG, né? Era um pouquinho diferente. Que meio que a gente fazia um grupo normal e ia jogando. Tudo bem que a gente tinha mais ou menos um plano do que a gente ia fazer no RPG, mas em algum momento que o laço saía do foco principal. E esse era o mais louco. Eu achava que isso era uma coisa, tipo, única do meu grupinho, mas não, depois que eu fui vendo outros jogos de RPG, eu fui vendo que o RPG é muito mais do que só fazer. A gente interpreta, a gente faz mil coisas para poder criar uma história, pra, né, ficar mais legal. E um negócio interessante que lembrou que eu vi um vídeo de um cara que era mestre de RPG, aí ele falou que em algumas vezes ele criava, tipo, uma história específica, queria que os jogadores fizessem aquela história específica, mas às vezes saia do rumo. O que torna ainda mais interessante o RPG, que às vezes não é sempre a história daquele negócio. Pode ter várias histórias dentro de uma só, com vários ramos e aspectos. Incrível, eu achei um ótimo ponto.
Então, gente, alguma última coisa? Porque qualquer coisa também já eu não sei se vocês ainda estão contemplados. Tem mais alguma dúvida, Turugo? Alguma coisa que você quer comentar? Ah, eu queria. Só pro nosso encontro não ficar tão curto, né? Eu queria É, rememorar tinha. queria rememorar as vezes que a gente jogou, né? No ano de 2023, se não me engano. Foi 2023? Acho que foi, né? Ou Foi. 22. As primeiras foi 23, eu acho. Foi 23. De quando a gente pegou pra jogar os jogos clássicos, né? Digamos assim. D&D, Vampira Máscara, Chamado do Cthulhu também, que a gente jogou, né? Que eu gostei muito do Vampira Máscara, né? Até hoje eu lembro da minha personagem Alete, né? Que era a Letícia, né? Que era muito engraçada, assim. E de como a gente, através desses jogos, né, do RPG, a gente escolhe personagens que às vezes representam uma parte interior nossa, né? A gente se apega ao personagem, né? Porque a gente quer dramatizar a parte dele, né? Jogar com ele, pra a gente conseguir expressar uma parte nossa que a gente não expressa normalmente. E de como esse jogar, né, com esse personagem, às vezes auxilia muito a gente em expressões e também em certos traumas, né, presos a gente, assim. Eu lembro muito que eu sou uma pessoa que eu sou muito permissiva, né? Uma pessoa que é muito calma, assim. Não costumo me estressar com. Ou estressar até vai, mas não esbravejar, né? Com certa facilidade. E de que eu jogava pra Leti toda esse esbravejamento que eu não tinha interiormente, eu queria jogar na personagem. Então, qualquer ação que a personagem ia executar dentro do jogo, dentro da história, eu fazia de forma hiper mega exagerada, hiper mega raivosa, assim. Então acho que por isso que também eu me aproximei muito do personagem, que era muito legal eu conseguir alcançar, né? Isso que eu não conseguiria alcançar naturalmente. E de que naquele tempo, eu não tinha nem tanto tempo assim na faculdade, né? Eu não sabia ainda certos termos, técnicas de como atuar bem ou atuar melhor, né? Assim, do que eu considero como atuação boa, como uma atuação melhor, né? E de que agora, nossa, eu faria completamente diferente, eu acho. Certo? Eu acho que eu faria com certeza o mesmo personagem, que o personagem é muito bom, mas eu faria de, nossa, mil formas diferentes agora. E que eu queria falar, tipo assim, rememorar, ter uma menção honrosa, né? A esse personagem que é a Letícia, que foi o que eu mais lembro. O do chamado Cthulhu também, que foi uma nova forma, assim, que eu nunca tinha jogado, assim, do RPG, né? Eu tinha passado pelo D&D, né, facilmente, assim, tipo, brevemente passado pelo D&D. E o chamado Cthulhu, ele tem um sistema bem diferente, né, aos outros RPGs, né? Bem diferente. E de como isso também foi muito prazeroso de jogar na época. Foi muito prazeroso. E de que, pô, era muito legal, assim, era uma vertente de terror e suspense que deixava a gente assustado, não pela, nossa, o horror que tava ali, o terror que tava ali, o suspense, mas de que realmente a história narrada criava uma tensão nos personagens, né? E quem estava jogando também. Porque eu lembro que, tipo, até pra executar a próxima ação, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente nunca sabia o que ia acontecer. A gente tentava desvendar, e eu acho que esse era o que causava mais medo da gente, né? Esse, esse medo que não era descoberto, né? Ele não era solucionado. Era o medo presente o tempo todo. Ele não chegava o medo pra gente. Ele estava ali presente o tempo todo na jogatina. E de que isso realmente me deixou muito hipnotizado com o jogo, né? Então, queria rememorar, né? Acho que se você quiser comentar alguma coisa que você lembra quando estava mestrando esses jogos, né? Essas campanhas, pra gente falar aqui agora, só pra gente fechar o nosso encontro de hoje. Eu acho que é legal pensar que nessa época, eu acho que a gente não tinha tanta ideia, né? Já que a gente está falando sobre histórico e RPG, que é esse tema mais caro, né? Assim, eu acho que é muito legal pensar o quanto a pesquisa ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Com esse sentido todo. Porque começou com a ideia que era ver se existia uma questão cênica mesmo, ou não, na, assim, né? No ato da RPG. E agora a gente já tem um centro de pesquisa, né? Já tem um grupo de pesquisa, né? No caso, a gente já está aí criando um pouco mais de caminhos, né?
E eu acho que isso é muito bacana ver como essas coisas do RPG e do teatro, eles realmente vão se conectando e como os personagens, que nem você falou, né? Eles têm um pouco da nossa energia, porque eles sempre vão ter, né, um pouco da nossa energia. Isso até no teatro clássico, né? No teatro comum, assim, no teatro que já é mais, assim, que a gente vê mais, né, por aí. Eu acredito que seja isso, então, né, Tarugo? Acho que sim, né? A gente volta depois para conversar um pouco mais sobre jogos, teatro e essas cositas a mais aí. Especialmente porque você também tem que falar eventualmente sobre questão de teatro de objetos, né, aqui. Exato. Vou preparar uma aulinha pra gente também para comentar sobre isso. Bom, então é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação, gente. Boa noite aí, estamos todos liberados. Boa noite, gente.